Salve, salve, pessoal! Então, você quer aprender matemática? Quer se dar bem na prova? Quer fechar a prova do Enem? Então fica aqui comigo, não sai daí e curte o vídeo. E não se esquece de se inscrever, dá um joinha aí no vídeo, tá? Pode espalhar pra galera, beleza? Abraço! Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa operação fantástica, essa operação que muitos ainda têm uma certa dúvida, porque ela envolve algumas propriedades, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças não. Acompanhe essa aula que você vai esclarecer todas as dúvidas que você tenha. Vem comigo. Olha só, o que eu escolhi para falar hoje foi sobre a operação de potenciação. E aí o que acontece? Essa operação ela é simples, mas em algumas situações, por envolver algumas propriedades, e não são poucas, acaba gerando uma certa dúvida nos alunos. Mas vamos definir o que é a potenciação, tá bom? Primeiro a gente vai considerar que o expoente seja um número natural. E aí vamos entender como é que funciona essa operação. Eu vou considerar inicialmente dois números, o primeiro sendo um número real, e o segundo sendo um número natural. E aí, se eu tiver a elevado a n, o que a gente faz numa situação dessa? Você tem que perceber que esse n que está aqui em cima, esse número que vai aparecer aqui em cima, ele é chamado de expoente. E ele vai indicar para a gente quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse número que está aqui embaixo. Então vai ficar uma situação desse tipo. Eu vou multiplicando esse número daqui de baixo n vezes, tá certo? Então, para deixar claro, você tem que observar que eu vou multiplicar n vezes. Esse n é justamente a quantidade de vezes que aparece aqui em cima. E aí vamos botar uma coisa na cabeça. Esse número de cima e esse número de baixo, eles recebem nomes específicos. O número de baixo, a gente vai chamar ele de base, e o de cima é justamente o nosso expoente. Tá vendo como é simples? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Se eu tenho 3 elevado ao cubo, toda vez que você tiver 3 em cima, ou 3 no expoente, a gente lê dessa forma. O número, a base, elevado ao cubo. Nesse caso eu tenho 3 elevado ao cubo. E aí 3 elevado ao cubo, o que acontece? Esse 3 de cima está indicando quantas vezes eu devo multiplicar esse de baixo. Então vai ficar uma situação desse tipo aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3. E aí você efetua a multiplicação normalmente, fica 27. Se eu tiver 2 elevado a 5, o 5 aqui, gente, presta atenção, ele está indicando que eu vou multiplicar o 2 5 vezes, tá? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Bom, isso vai dar 32. Como a base pode ser um número real, eu vou pegar aqui o menos 5. Se eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, o 2, tá bom? Indica que eu vou multiplicar o menos 5 duas vezes. Então vai ficar menos 5 vezes menos 5. E aí toma só um cuidado se a base for negativa, porque o que pode acontecer aqui? Você vai ter um joguinho de sinal. Então menos 5 com menos 5, isso vai dar 25 positivo. E se você tiver uma fração, no caso aqui eu tenho 2/3 elevado ao cubo, 2/3 elevado ao cubo, gente, você vai multiplicar a fração 3 vezes, não tem mistério. Então vai ficar 8 sobre 27, porque eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2, e o 3 vezes 3 vezes 3, resultando em 8 sobre 27. Viu como é tranquilo? E aí, algumas observações que são importantes referente a esse conteúdo. Se você tem a base, tá? Se você tiver a base e o expoente for 0, se o expoente for 0, gente, o valor dessa potência vai dar 1. Já se a base for um número qualquer e o expoente for 1, você basta repetir essa base, tá bom? Então, veja aqui alguns exemplos. Se eu tenho 3 elevado a 0, 3 elevado a 0, isso dá 1. E aí, não é só um número, pode ser até uma expressão. Nesse caso eu peguei a expressão x mais a. X mais a elevado a 0, isso vai dar 1.
Se eu tenho menos 8 elevado a 1, gente, como o expoente é 1 e a base aqui é menos 8, o que é que você faz? Você repete essa base. Já se eu tenho a mais b elevado a 1, basta você repetir a base, que é a mais b. Bom? Então essas duas observações que são importantíssimas para que a gente avance. Vamos lá falar de algumas propriedades. A primeira propriedade é se eu tiver uma multiplicação, tá bom? Se eu tiver uma multiplicação, ó, de potências de bases iguais. Tá vendo aqui, ó, as bases são iguais e os expoentes são diferentes. Se você tem uma multiplicação de potências de bases iguais, você repete essa base e soma os expoentes. E aí, um detalhezinho. Essas propriedades você tanto pode usar elas da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Se você tiver uma soma no expoente, você pode quebrar essa soma em uma multiplicação de bases iguais. A segunda propriedade é a divisão de potências de bases iguais. E aí vamos pensar um pouquinho. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou diminuir os expoentes. Isso é bem até simples de se demonstrar. Você desenvolve o A n vezes e o A aqui m vezes, e você vai ver que vai fazer alguns cancelamentos. Isso acaba gerando a subtração dos expoentes. Então, recapitulando aqui, se você tiver uma divisão de potências de bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. E acompanha aqui comigo, ó, mesma coisa, da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, sem muito mistério. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Se eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 5, acompanha aqui, as bases elas são iguais. Então se as bases são iguais, eu vou repetir ela e vou somar os expoentes. Vai dar 2 elevado a 8, 2 elevado a 8 é 256. Se eu tenho 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 12, veja que eu estou com uma multiplicação de bases iguais. E aí eu vou repetir essa base e vou somar esses expoentes. Isso vai dar 5 elevado a 18. Uma observaçãozinha aqui em relação a essa potência. Pessoal, algumas potências, isso dá um trabalho medonho para você efetuar todas essas multiplicações. Então, nessa situação, eu vou deixar só indicado 5 elevado a 18. O mais importante aqui é a utilização da propriedade, tá? Se eu tiver 3 elevado a 5 dividido por 3 ao cubo, gente, divisão de bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. Isso fica 3 ao quadrado, que 3 ao quadrado é 9. Viu como é tranquilo? Vamos para mais uma propriedade. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma potência de uma potência. Quando você tem uma situação desse tipo, você pode multiplicar esses expoentes. Então aqui vai ficar A elevado a N vezes M. Tá bom? Tanto vale da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Tanto faz ir como voltar. Bom? A quarta propriedade é se você tiver a potência de um produto. A potência de um produto, gente, o que é que vai acontecer aqui? Esse expoente, tá bom? E aqui eu acabei de fazer besteira. Deixa eu só corrigir para ficar algo mais bonitinho para vocês. Tá? Borracha aqui. Voltando. Então, se eu tenho a potência de um produto, o que é que vai acontecer? Esse expoente, ele vai multiplicar os expoentes de cada fator do produto. Aí você pergunta, professor, mas eu não estou vendo o expoente. Gente, não é porque você não está vendo que ele não exista. Só um detalhe, tá? Uma observação. Se você tem um número qualquer, tá bom? Esse número real, o expoente dele é sempre 1. Então, nesse caso aqui, o expoente do A e do B, eles são iguais a
1. Então, na hora que você multiplica n vezes 1, isso vai dar quanto? Vai dar n. Então vai ficar a elevado a n vezes b elevado a n. Tá bom? Tanto faz ir como voltar. Então tá aqui alguns exemplos, ó. 2 vezes 5 ao cubo, isso vai dar quanto? Fica 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, isso vai dar 8 vezes 125, que dá 1000. Aí você pode perguntar, Felipe, mas eu não poderia fazer 10 ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10, que acaba dando 1000 também? Pode, não tem problema, mas o que eu quero apresentar aqui para vocês é a utilização dessas propriedades, tá certo? Vamos a um outro exemplo. Deixa eu só apagar aqui para que vocês acompanhem comigo. Olha só. Então, se eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes elevado a 12. 3 ao quadrado elevado a 12. Você vai multiplicar esses expoentes. Isso fica 3 elevado a 24. Como eu falei, 3 elevado a 24, gente, isso dá um trabalho enorme. Já pensou aí você fazer 3 24 vezes? Não há essa necessidade. Bom, aqui, ó. Aqui é importante. Esse 3 vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o próprio 3. Isso vai ficar 3 elevado a 6 vezes 5 elevado a 9. E aí a quinta propriedade é a potência de uma divisão, a potência de um quociente. Esse expoente vai ser expoente de cada número composto nessa divisão, cada número da fração, tanto do numerador quanto do denominador. Lembrando que esse denominador ele tem que ser diferente de zero, tá? Então aí vai ficar a elevado a n dividido por b elevado a n, indo e voltando. Então eu tenho aqui, ó, alguns exemplos. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 5. Isso vai dar 3 elevado a 7. 7 à oitava dividido por 7 à sexta. Isso vai dar quanto? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, né? Tranquilo demais de se fazer. Dá 49. Já nesse caso aqui, eu tenho 5 vezes 3 ao cubo ao quadrado. Lembre que aqui em cima do 5 tem 1. Então vai ficar 5 elevado a 1 vezes 2, vezes 3 elevado a 3 vezes 2. Isso dá 5 ao quadrado, vezes 3 elevado a sexta. E 1 quarto elevado ao cubo vai ficar 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Isso dá 1 sobre 64, ou 1/64 avos. Bom, e aí vamos a algo mais sofisticado, algo mais bonito, que são as expressões envolvendo a operação de potenciação. Nesse caso aqui, ó, eu vou jogar a expressão novamente aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui de cara, eu já sei que 5 elevado a 0 e 1 elevado a 18, ambos darão 1, né? Porque 5 elevado a 0 dá 1 e 1 elevado a 18. Se eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1, 18 vezes, isso dá 1. Então aqui eu tenho menos 1 mais 1. E aí, a essa altura do campeonato, você já sabe que um número positivo com um número negativo, eles se cancelam, né? E aí o que é que vai acontecer aqui? Sobrou pra gente menos 2 ao quadrado menos 3 sobre 2 ao cubo. Cuidado numa situação desse tipo aqui, gente, tá? Deixa eu só botar essa observação aqui do lado. Eu tenho aqui, tá? Puxar para cá. Menos 2 ao quadrado. Veja que não está entre parênteses a situação. O que é que você faz? Você esquece por um momento esse sinal de menos. Não mexe com ele, você vai só mexer com essa potência aqui, ó, que é o 2 ao quadrado. Então eu vou repetir o menos aqui. 2 ao quadrado dá quanto? Tá? 4. Então menos 2 sem o parênteses ao quadrado, isso dá menos 4. E aí como é que fica aqui agora, ó? Menos 4, menos 3 sobre 2 ao cubo, isso dá menos 27 sobre 8.
E aí faz o joguinho de sinal aqui, ó. Vai dar mais, fica menos 4 mais 27 sobre 8. Você sabe que aqui embaixo do 4 existe 1. Como eu estou trabalhando com soma de frações de denominadores diferentes, eu posso tirar o mínimo, que nesse caso é 8. 8 dividido por 1 dá 8, vezes menos 4, menos 32. Mais 8 dividido por 8, isso vai dar 1, vezes 27, 27. Menos 32 mais 27, isso dá menos 5 sobre 8. Tá bom? Lembrando, cuidado nessa operaçãozinha aqui final, tá? Muitas vezes você faz tudo bonitinho, mas quando chega para tirar o mínimo numa soma de frações, acaba perdendo tudo por um erro bobo, tá bom? E aí tá aqui o resultado. E aí eu deixo para vocês, eu vou resolver, mas é bom você dar um pausa no vídeo para tentar resolver essa expressãozinha aqui, 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado elevado ao cubo, tá? Dá um pausa aí e tenta resolver. Mas ó, vai ficar assim: 3 ao quadrado, isso dá 9, repetiu menos, que é a operação. 3 ao quadrado dá 9, repetiu 3. Eu vou efetuar agora, eu vou desenvolver essa potência aqui, ó. 9 ao cubo, isso dá menos, isso dá 729. 9 menos 729, isso dá menos 720. Nesse caso aqui, ó, 10 elevado a 0 mais 10 elevado a 1 mais 10 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Gente, não se assusta com uma expressão desse tipo, não. Quanto é que dá isso aqui? 1. Quanto é que dá isso aqui? 10. Quanto é que dá isso aqui? 100. E aí, fica desse jeito que vocês estão vendo aqui embaixo. Somando, isso vai dar quanto? 111. E 111 elevado ao cubo dá essa besteirinha aí que vocês estão vendo. 1.367.631. Gente, então é isso. O que eu queria deixar para vocês é um pouquinho dessas propriedades de potenciação. Claro que existem outras, mas vamos por partes. Em breve eu farei alguns exercícios aqui para que vocês se sintam confortáveis em poder seguir em frente, tá bom? Maiores informações, pessoal, se inscreve aí no canal, tá aqui, e eu deixo aqui para vocês meu Instagram, tá bom? Joinha, forte abraço para vocês.